Olá, alunos do 7º ano, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos aprender sobre os tipos de sujeito, isso mesmo, a classificação dos sujeitos. Lembrando que o sujeito é um termo da oração, é um termo essencial. Nós aprendemos que em uma oração existe o sujeito e o predicado, não foi isso? Então, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Mas existem alguns tipos de sujeitos que são esses que nós vamos ver agora, tá bom? Então, primeira coisa, quando a gente consegue identificar o sujeito, ele vai se classificar em simples, composto, oculto ou indeterminado. E existe também orações que não vão possuir sujeito, tá? Então, vai ser chamado de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, certo? Pronto, pois bem. Então vamos conhecer logo o sujeito simples e o composto, tá? Quando o sujeito aparece na oração, quando ele está explícito, ele pode ser simples ou composto. Isso vai depender, essa classificação, vai depender do núcleo, certo? Como é que eu vou definir o núcleo do sujeito? O núcleo é a parte mais importante do sujeito. Se eu digo que a menina brincava de boneca, tá? Quem é o sujeito aí? A menina, não é isso? E o predicado, brincava de boneca. Dentro do meu sujeito, a menina, qual é a palavra mais importante? É a letrinha A, no caso, é o artigo A, ou é o substantivo menina? Menina é a palavra mais importante, né? Então, o núcleo do sujeito sempre vai ser um substantivo ou uma palavra equivalente a um substantivo. Então, se só temos um núcleo aí que é menina, esse sujeito vai ser simples. Muito bem, não é? Facílimo isso. Mas vamos lá, se fosse assim, a menina e o menino estavam brincando no parque. Se eu digo a menina e o menino estavam brincando no parque, quem é o meu sujeito? A menina e o menino. Quem é o predicado? Estavam brincando no parque. Dentro do meu sujeito, quais são as palavras importantes? Menina e menino, muito bem. Então, se eu tenho duas palavras importantes, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos na minha oração, então esse sujeito é composto. Se eu tenho dois núcleos no meu sujeito, esse sujeito é composto, tá bom? Isso mesmo. Agora, por exemplo, se fosse assim, as meninas estavam brincando de boneca. Ah, professora, tem mais de uma menina aí, então é composto? Não, nós estamos analisando as palavras. Quando eu digo as meninas estavam brincando de boneca, o meu sujeito é as meninas, é esse o meu sujeito. Dentro desse sujeito, qual é a palavra mais importante? Meninas. Se é apenas uma palavra, portanto, continua sendo simples, tá bom? O que a gente analisa aqui de simples e composto não é questão de singular ou plural. O que a gente analisa de simples ou composto é a quantidade de palavras, ok? Muito bem. Então, essa é a diferença entre o simples e o composto, quando ele aparece na oração. Aí, quando ele não aparece na oração? Quando o sujeito não aparece na oração, ele pode ser oculto ou ele pode ser indeterminado. Como é que a gente vai saber a diferença? O oculto, o sujeito oculto, tá? Ele não aparece, na verdade, na oração, mas ele é facilmente compreendido pela terminação verbal. Sempre você vai observar o verbo, pois é o verbo que vai dizer, no caso, o tipo do sujeito, tá bom? Então, por exemplo, se eu digo assim, peguei as passagens para Nova York. Peguei as passagens para Nova York. Qual é o verbo? Peguei, não é? Isso mesmo. Peguei. Quando eu vou analisar, quem peguei? Quem foi que fez essa ação? Eu. A terminação ei, ela faz parte da primeira pessoa, não é isso? Então, eu peguei. Então, eu percebo aí que o sujeito está oculto, mas eu sei facilmente de quem se trata. Portanto, classificamos esse sujeito como oculto. E o indeterminado, como é que eu vou identificar um sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado vai ser aquele que nós não vamos conseguir saber quem fez a ação. Quando eu digo peguei as passagens, eu sei que fui eu, né?
Então tem aí o sujeito indicado quem é, só não tá aparecendo, tá oculto. Mas o indeterminado, ele sempre vai aparecer na terceira pessoa do plural. Por exemplo, chamaram um dos alunos. Aí qual é o verbo? Chamaram. Quem chamaram? Eles chamaram? Quem são eles? Então assim, não aparece. Quando está na terceira pessoa do plural, na verdade, ele é indeterminado. Não tem como determinar quem foi que realizou a ação, tá bom? Se eu disser assim, falaram isso de você, né? É como aquela história, como a gente costuma dizer que é a história da fofoca, né? Disseram isso, falaram aquilo. Então, é aquela situação de que a gente não sabe quem foi que fez, mas a gente acaba contando a ação, tá bom? Então, esse sujeito é indeterminado. Mas se fosse assim, eles cantaram no programa, cantaram está na terceira pessoa, mas eu tenho ali o sujeito explícito, que é o eles. Então ali é um sujeito simples e isso não realmente a gente não pode discutir, porque se aparece na oração o sujeito, eu sei que vai ser simples ou composto. A questão de indeterminado ou de oculto é quando ele não aparece, que é neste caso, por exemplo, chamaram um dos alunos. Mas quem chamaram, não é? Então fica aquela incógnita, fica sem saber necessariamente quem foi que fez essa ação. Além de aparecer, na verdade, na terceira pessoa do plural, pode também aparecer na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se. Então, se for assim, precisa-se de voluntários. Então, nós temos ali o verbo precisa, né? Não precisa-se. Mas quem precisa não tem dizendo. Então, aí também esse sujeito é indeterminado. Então, o sujeito indeterminado vai aparecer na terceira, quando o verbo está na terceira pessoa do plural ou quando ele está na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se, ok? Certo. Isso quando não aparece na oração, tá bom? E por último, nós temos a oração sem sujeito, que também pode ser chamada de sujeito inexistente. Em que momento vai aparecer essa oração sem sujeito, esse sujeito inexistente, que na verdade não aparece, né? E nem existe. É quando nós temos verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Até porque se eu disser que choveu muito, não tem quem faça essa ação de chover, né? É uma ação própria da natureza. Nevou ontem à noite, então também não tem, né, um sujeito, não tem alguém que faça essa ação, é a própria natureza. Com os verbos também ser, estar, fazer e haver, quando indicam tempo decorrido, ou fenômenos meteorológicos. Como assim? Se eu disser assim, faz anos que não te vejo, ou então era tarde quando chegaram, ou então estava quente naquela cidade. Então essas daí, na verdade, se eu disser estava quente naquela cidade, quem estava? Não tem um sujeito que faça essa, que esteja ligado, no caso, a esse verbo, tá? Continuando também com o verbo haver no sentido de existir, acontecer. Então, por exemplo, há vários alunos na sala. Então, por exemplo, neste caso aí, não tem quem há. Só tem dizendo, na verdade, que tem alunos na sala, mas não tem dizendo a alguém que faça essa ação de existir, certo? Então, portanto, aí o sujeito também é inexistente, é uma oração sem sujeito, ok? Aí agora, sabendo disso, sabendo desses tipos de sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado e o inexistente, que é a oração sem sujeito, vocês vão realizar as atividades e depois a gente confere, tá bom? Beijos e até mais!